Imagine-se no meio de uma grande tempestade, como os discípulos de Jesus, em um pequeno barco cercado por ondas gigantescas e ventos impetuosos que parecem colocar tudo em risco. O medo começa a tomar conta, e tudo parece fora de controle. De repente, no meio de todo o caos, uma voz calma e cheia de autoridade ecoa, perguntou: por que você está com tanto medo? Onde está sua fé? Essas palavras nos fazem refletir profundamente. Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos de Jesus sobre a fé, examinando momentos em que a incerteza foi transformada em coragem, o desespero deu lugar à esperança e a dúvida foi reduzida por uma confiança inabalável. Você verá como as lições de Jesus, tanto em parábolas simples quanto em milagres extraordinários, nos convidam a confiar plenamente no amor cuidado de Deus. Vamos entender como, mesmo nas situações mais difíceis, a fé pode nos levar a uma vida de paz, livre de ansiedade e prepare-se para mergulhar em histórias que não só inspiram, mas também têm o poder de transformar a maneira como vivemos nossa fé todos os dias. Pronto para essa jornada? Deixe os medos para trás e venha comigo descobrir o que realmente significa confiar em. Ajude-nos a espalhar essa mensagem de esperança e encorajamento para outros que também podem estar em momentos de incerteza, sem saber o que o futuro lhes reserva. Curta, comente e inscreva-se em nosso canal, pois, como diz em Mateus, a fé é como um grão de mostarda, pequena, mas poderosa. Vamos falar sobre fé, mas não qualquer fé. A fé de que Jesus comparado a um grão de mostarda pode parecer insignificante, mas você já parou para pensar como uma pequena semente pode crescer e se tornar uma árvore robusta? Da mesma forma, a fé verdadeira, mesmo que pequena, pode mover montanhas, superando qualquer obstáculo. Não importa o tamanho da sua fé, mas é prejudicial. É isso que começa a mudar tudo. Jesus nos chama a confiar em Deus de uma forma que vai além da lógica humana. Às vezes, olhamos para um problema e pensamos que é impossível, mas será que acreditamos no poder de Deus? Lembre-se daquela vez em que estava em uma situação difícil e, de repente, algo incrível aconteceu. Isso não é coincidência, é a ação de Deus através de. O mais incrível é que essa fé não precisa ser grande desde o início. Ela pode começar pequena e, com o tempo, crescer, alimentada pela oração e confiança em Jesus. Essa fé nos permite ver além das limitações do mundo, como se estivéssemos usando detalhes especiais que revelam oportunidades onde outros. Imagine como sua vida pode mudar se você começar a ver os desafios dessa maneira. Jesus nos ensinou que, confiando em Deus, acessamos uma força que vai além do nosso entendimento humano. Mas sejamos realistas, ter fé não significa que nunca teremos dúvidas ou medos. Até mesmo os discípulos de Jesus vacilaram em sua fé. A diferença está em como reagimos nesses momentos. Com fé autêntica, buscamos a Deus, oramos e permanecemos firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Jesus não espera que sejamos perfeitos, mas Ele valoriza a sinceridade na nossa busca por Ele. Isso faz toda a diferença. Então, comece pequeno. Pegue aquela situação que parece impossível e entregue-a nas mãos de Deus. Veja o que acontece. Muitas vezes, achamos que precisamos fazer grandes gestos, mas a fé se manifesta em pequenos atos de confiança, como uma simples oração, um momento de jejum ou uma conversa. À medida que essa fé cresce, assim como uma semente se transforma em uma grande árvore, pergunte-se: você está pronto para cultivar essa fé? Acredita que, com Deus, até o impossível pode se realizar? Deixe sua resposta nos comentários e vamos seguir juntos nessa jornada, porque o próximo passo é entender como a fé. O poder da oração com fé é imenso. Jesus nos ensinou que tudo o que pedirmos em oração com fé será concedido. Mas há um ponto importante, e não se trata de pedir qualquer coisa e esperar que Deus nos atenda como se fosse um gênio da lâmpada. A oração com fé vai muito além disso. Ela é um compromisso de coração, acreditando que Deus sabe exatamente o que é melhor para nós, mesmo quando a resposta não é o que esperávamos. Orar com fé é confiar que Deus, em sua infinita sabedoria, tem o controle de tudo. Quando nos ajoelhamos e começamos a falar com Ele, devemos deixar de lado todas as dúvidas e incertezas. Você está em um momento de desespero, sem saber o que fazer. É aqui que entra a oração com fé. Pense na oração como uma conversa sincera,
como se estivesse conversando com um amigo que você entende melhor do que qualquer outra pessoa. E você sabe o que é mais incrível? Quando você ora com essa confiança, começa a perceber que uma oração não é só pedir, mas também ouvir. Isso mesmo, ouvir o que Deus tem a te dizer por meio do Espírito Santo, que envelhece poderosamente nesses momentos. A perseverança também é uma parte essencial dessa jornada. Às vezes, oramos uma vez, e se nada acontecer de imediato, pensamos em desistir. Mas Jesus nos ensina a persistir, a continuar batendo na porta até que ela se abra. Não é que Deus não esteja ouvindo, mas Ele valoriza a nossa persistência e confiança contínua. Lembre-se da parábola da viúva que não desistiu até receber justiça do juiz. Isso nos mostra que a oração com fé não é um ato isolado, mas um estilo de vida, uma prática diária. Outro ponto importante é a humildade. Orar com fé não é exigido que Deus faça o que queremos, mas tenhamos em conta que dependemos completamente dele. É presumir que, sem ele, não podemos fazer nada. E essa atitude de humildade abre portas, pois Deus se agrada de um coração humilde e contrito. É nesse estado que vemos o seu poder agir. Se você está enfrentando uma fase difícil, que tenta orar com essa humildade? Confie que Deus sabe o que é melhor, e mesmo que a resposta não seja imediata, Ele está trabalhando em como aplicar isso na sua vida. Uma boa ideia é começar um diário de oração. Nele, você pode registrar seus pedidos, e depois de um tempo, voltar e ver como Deus respondeu, às vezes de formas que você não imaginava. É uma maneira prática de cultivar essa fé e lembre-se que Deus está sempre no controle. E não se preocupe, a oração não precisa ser longa ou complexa. O mais importante é que seja sincero e cheio. Então, como está a sua prática de oração? Você tem orado com a confiança de que Deus pode mover montanhas em sua vida? Deixe sua resposta nos comentários, e vamos continuar juntos nessa jornada, explorando o que a fé pode fazer por nós. Agora vamos falar sobre a fé do centurião. A história do centurião romano é uma daquelas que nos faz parar e refletir sobre o que realmente significa acreditar. Esse homem, que nem fez parte do povo judeu, demonstrou uma fé tão grande que Jesus ficou admirado. Ele não pediu sinais, nem procedimentos de prova, simplesmente confiou que uma palavra de Jesus seria suficiente para curar seu servo. Isso é incrível, não é? Nos ensinamos que a verdadeira fé não se baseia no que vemos, mas na total confiança na autoridade. Quantas vezes nós, que temos acesso à palavra, ainda hesitamos por falta de fé? Esse episódio também nos mostra que a fé pode surgir de onde menos esperamos. O centurião era um homem de poder e autoridade, mas reconheceu algo maior em Jesus. E isso nos leva a refletir, temos essa humildade para a consideração que, apesar de nossas conquistas e conhecimentos, há uma autoridade sobre. A fé do centurião foi tão poderosa que Jesus declarou, vá, e como você acreditar, assim será feito. E o servo foi curado naquele momento. Veja o poder da fé que não questiona, mas simplesmente acredita. Como isso se aplica à nossa vida hoje? Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil no trabalho, um problema de saúde, ou um desafio em sua família. A fé do centurião nos inspira a confiar nas promessas de Jesus, sem exigir sinais imediatos. Em vez de esperar para ver para crer, que tal tentar acreditar para ver? Isso pode parecer um desafio, mas essa é a essência da fé que agrada a Deus. E não se trata apenas de grandes milagres, mas de confiar em Jesus também nas pequenas coisas. Um ponto interessante dessa história é que ela nos mostra que a verdadeira fé não está limitada a uma religião ou cultura específica. O centurião não fez parte do povo de Israel, mas sua fé superou qualquer barreira cultural ou religiosa. Isso nos faz pensar em conhecer alguém que, mesmo sem compartilhar nossa fé, poderia ser tocado ao ouvir sobre essa confiança e, por fim, lembre-se, essa fé precisa ser alimentada. Não basta confiar uma vez e depois esquecer. O centurião não precisou ver para crer, mas sua fé foi enraizada em um profundo conhecimento da autoridade de Jesus. Também precisamos aprofundar nosso conhecimento de Cristo, para que nossa fé permaneça firme, mesmo diante das adversidades. Leia a Bíblia, medite sobre as Escrituras e peça ao Espírito Santo que Agora,
Pense em como você pode aplicar essa confiança inabalável em Jesus na sua vida diária. Se você tem essa fé ou ainda tem dúvidas, deixe seu comentário abaixo. Vamos continuar essa conversa, porque o próximo passo é entender o que a fé pode fazer em situações desesperadoras, como a história da mulher que tocou no manto de Jesus. Imagine passar 12 anos enfrentando não apenas uma enfermidade física, mas também sendo restauração social e espiritualmente. Era assim que aquela mulher vivia, marginalizada, sem esperança e sem alternativas. No entanto, em meio a essa dor, ela encontrou uma fé tão poderosa que acreditava que apenas tocar nas vestes de Jesus seria suficiente para curá-la. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, percebendo o toque de fé, voltou-se para ela e disse: "Coragem, filha, atua." Essa história nos mostra o poder de uma fé que quebra barreiras. Muitas vezes, nos sentimos indignos ou distantes de Deus, como se nossas falhas ou medos nos afastassem dele. Mas essa mulher não permitiu que a vergonha ou o medo de impedi-la de buscar sua cura. Sua fé era maior que qualquer obstáculo, e é isso que devemos aplicar em nossas próprias vidas. Não importa o quão difícil ou sem solução uma situação aparente, sempre podemos nos aproximar de Jesus com fé, confiando que. E a restauração de Jesus não se limita à cura física. Ele também devolveu à mulher sua dignidade e a reintegrou à sociedade. Ao chamá-la de filha, Jesus a acolheu com amor e facilidades. Isso nos ensina que a verdadeira fé nos traz uma transformação completa, curando não só o corpo, mas também o espírito. Pense nisso, em sua própria vida. Quais são as situações que parecem impossíveis de serem resolvidas? Seja uma doença, um problema financeiro ou um relacionamento rompido, a história dessa mulher nos mostra que não há situação que Jesus não possa restaurar. Mas, para isso, outro ponto importante dessa história é como a fé dessa mulher tocou o coração de Jesus. Ela não precisou de orações longas ou projeções grandiosas. Um simples toque, cheio de confiança, foi suficiente para chamar a atenção de Jesus. Isso nos lembra que não precisamos de grandes gestos para nos aproximar de Deus. Às vezes, a fé se manifesta em um momento de silêncio, em um suspiro de. Agora, reflita: você já experimentou esse tipo de fé? Acredita que, assim como aquela mulher, sua vida pode ser completamente transformada com um simples ato de confiança em G. Outra história que nos ensina sobre a força da fé é a da mulher cananeia. Ela matou a inicial de Jesus e dos discípulos quando pediu a cura de sua filha. Mesmo diante da aparente recusa, ela persistiu, demonstrando uma fé tão grande que Jesus não poderia ignorar. Ele elogiou sua fé e sua filha foi curada no mesmo instante. Essa passagem nos ensina que a verdadeira fé persiste diante das. Quantas vezes enfrentamos obstáculos e achamos que Deus não está nos ouvindo? A mulher cananeia nos mostra que, mesmo quando as portas parecem fechadas, a persistência e a humildade podem abri-las. Ela não permitiu que a separação inicial fosse desmotivada, mas, com humildade, continua acreditando na misericórdia de misericórdia. Esse episódio também nos faz refletir sobre as barreiras que muitas vezes criamos entre nós e Deus. A fé dessa mulher superou divisões culturais e religiosas, pois ela sabia que Jesus era sua única esperança. Da mesma forma, devemos questionar os preconceitos ou medos que nos afastam de você. Então, como podemos aplicar essa lição em nossas vidas? Talvez você esteja enfrentando uma situação em que parece que Deus está em silêncio. A história da mulher cananeia nos encorajamos a não desistir, mas a continuar orando, buscando e acreditando que Deus ouve nossas preces, e na hora. Essa fé que persiste, mesmo quando tudo parece estar contra nós, é aquela que toca o coração de Deus. Além disso, essa história nos ensina que a humildade é fundamental ao nos aproximarmos de Jesus. Não é sobre exigência, mas sim considere nossa dependência dele, com fé e humildade, confiando em sua compaix. Afinal, qual barreira você precisa quebrar? Que tal começar a incorporar mais humildade em suas orações? Reconheça que você depende de Deus, que sem Ele você nada pode fazer, e observe como isso pode transformar sua vida. Agora me diga, você já teve a experiência de perseverar na fé mesmo diante de obstáculos que são evidentemente intransponíveis? A história da mulher cananeia te inspira a seguir firme no caminho da fé?
Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar refletindo sobre o poder transformador da fé, porque ainda há muito a aprender. A história da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os ungiu com perfume é uma das projeções mais profundas de fé e arrependimento. Ela era conhecida por seu passado de pecado, mas, ardentemente, decidiu se aproximar de Jesus publicamente na casa de um fariseu. Mesmo correndo o risco de ser ridicularizada, sua fé foi maior que o medo do julgamento. Ela acreditava que, ao se humilhar diante de Jesus, encontraria perdão. E não só encontrei, como também ouvi Jesus dizer, "Da tua." Essa história nos mostra como a verdadeira fé é capaz de se transformar até nas situações mais desesperadoras. O gesto de lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e ungir com perfume era muito mais do que um simples ato de confiança, era um símbolo de entrega total. Aquele perfume era provavelmente o bem mais precioso que ela possuía, e ela o ofereceu a Jesus sem reservas. Isso nos faz refletir no que estamos dispostos a entregar a Deus. Muitas vezes, nos apegamos às partes mais valiosas de nossas vidas, mas essa mulher nos ensina que a verdadeira fé e o arrependimento verdadeiro foram excluídos, que entregamos tudo a Jesus, confiando que Ele é digno dos nossos melhores. A realidade de Jesus é outro ponto importante. Ele não só aceitou o gesto da mulher, mas também se defendeu diante dos fariseus que a criticavam. Jesus olhou além das aparências e do passado dela, enxergando seu coração arrependido e cheio de fé. Isso nos ensina que, independentemente do que fizemos ou essa história nos leva a refletir sobre como muitas vezes nos sentimos julgados ou condenados, seja pelos outros ou por nós mesmos. A mulher pecadora nos ensina que, não importa o quão distantes ou manchados nos sintamos, sempre podemos nos aproximar de Jesus com fé, e Ele nunca nos rejeita. Pelo contrário, Ele está sempre pronto para nos acolher, perdoar e restaurar. Se você está carregando um peso de culpa ou vergonha, lembre-se. Quando Jesus disse mulher para ir em paz, Ele estava dizendo que seu passado não a definiria mais. Agora, ela era uma nova pessoa, redimida e restaurada pela fé. Isso é algo que todos nós podemos experimentar quando nos entregamos a Jesus. Ele nos oferece uma nova vida, livre de. Então, por que não fazer como essa mulher e entregar tudo a Jesus? Você já experimentou esse tipo de fé transformadora? Como tem sido o seu caminho para se aproximar de Jesus, mesmo quando você se sente indigno? Deixe sua resposta nos comentários e vamos continuar refletindo juntos, pois ainda há muito a ser explorado sobre o poder da fé na vida daqueles que se entregam a Deus. Agora, pensemos na cena em que Jesus acalma uma tempestade. No meio de uma tempestade violenta, os discípulos, tomados pelo medo, acordam Jesus, perguntando se ele não se importa que eles morram. Com impressionante calma, Jesus repreende o vento e as ondas, e a tempestade cessa. Então, ele faz a pergunta que ecoa até hoje: onde está a sua fé? Essa pergunta nos desafia a reflexão sobre como reagimos às tempestades da vida. Será que nossa fé é forte o suficiente para confiar que Jesus não está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Essa passagem nos ensina que a presença de Jesus em nossas vidas não nos livra das tempestades, mas nos garante paz no meio delas. Ele nunca prometeu que não enfrentaríamos dificuldades, mas nos assegurou que estaria conosco em cada uma delas. É fácil confiar em Deus quando tudo está calmo, mas são nos momentos de tempestade que nossa fé é realmente testada. É nessas situações que precisamos lembrar que Jesus não está barco conosco. Mesmo quando parece que Ele está dormindo, Ele está sem controle e, com uma única palavra, pode. Um ponto interessante é como o medo pode sufocar nossa fé. Mesmo após testemunharem numerosos milagres, os discípulos foram dominados pelo pânico. Isso nos faz refletir e mais às vezes deixamos o medo de tomar conta de nós, mesmo sabendo que Jesus está ao nosso lado. Fé e medo não podem coexistir, onde há um, ou outro se ausenta. Quando a tempestade vier, que ela quiser, precisamos escolher nossa fé alimentar, em vez de ceder ao medo. E como fazer isso? Mantendo-nos conectados a Jesus por meio da oração, da leitura da palavra, e confiando no si. Aplicar essa lição em nosso cotidiano é essencial. Todos nós enfrentamos tempestades em diferentes áreas, no trabalho, na família ou até mesmo em nossas emoções.
Nesses momentos, temos duas opções: e nos desesperar ou nos voltar para Jesus, acreditando que Ele pode trazer calma e esclarecer, mesmo nas situações mais caóticas. Pense, por exemplo, em uma crise financeira, e em vez de se entregar ao desespero, que tal confie em Jesus, buscando sabedoria para gerenciar seu. Outro aspecto importante é a paz que Jesus oferece após engraçado a tempestade. Não houve apenas uma calma externa, mas uma paz interior profunda. Quando Jesus envelheceu em nossas vidas, Ele não apenas resolve os problemas visíveis, mas também nos traz serenidade. Essa paz é algo que o mundo não pode nos dar se ela vem diretamente de Deus, por meio do Espírito Santo, que nos fortalece e nos guia, mesmo no momento. Isso nos encoraja a manter a fé, sabendo que, com Jesus, podemos enfrentar qualquer tempestade. Então, como você lida com as tempestades em sua vida? Você se lembra que Jesus está com você, pronto para rir dos ventos e das ondas? Deixe sua reflexão nos comentários, e vamos continuar essa conversa, porque ainda temos muito a aprender sobre o poder da fé em transformar nossas vidas, até mesmo nos momentos mais desafiadores. Agora, pensemos na história da ressurreição de Lázaro, que é uma das passagens mais impactantes do Novo Testamento. Não apenas pelo milagre em si, mas pelas profundas lições de fé que Jesus nos ensina. Lázaro, irmão de Marta e Maria, havia morrido e foi enterrado há 4 dias quando Jesus chegou. Imagine o desespero das irmãs, que acreditavam que Jesus poderia ter impedido a morte de Lázaro se ele tivesse chegado antes. Mas Jesus tinha algo maior em mente. Ele disse a Marta: "E eu não te disse que, se creres." Com essas palavras, Jesus nos ensina que a verdadeira fé é aquela que enxerga além das situações atuais, acreditando no poder de Deus para transformar até as situações mais impossíveis. Essa passagem desafia nossa compreensão do tempo e do poder divino. Muitas vezes, queremos que nossas orações sejam respondidas imediatamente. No entanto, Jesus nos mostra que, às vezes, o tempo de espera faz parte do plano divino. A morte de Lázaro parecia ser o fim, mas Jesus usou essa situação. Quantas vezes desistimos de algo porque achamos que já é tarde demais? A história de Lázaro nos ensina que, para Deus, nunca é tarde. Aquilo que parece perdido e sem vida em nossas vidas pode ser restaurado, se mantivermos nossa fé. Marta acreditava no poder de Jesus, mas sua fé estava limitada ao que ela pensava ser possível antes da morte de Lázaro. No entanto, Jesus a chamou para expandir a sua fé, acreditando que Ele é a ressurreição e a vida, se que não. Isso nos desafia a compensar nossa própria fé. Estamos limitando o poder de Deus às nossas expectativas? Jesus nos convida a confiar plenamente, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece sem esperança, um relacionamento rompido, uma carreira estagnada, ou uma perda irreparável. A história de Lázaro nos lembra que, com Jesus, sempre há esperança. Ele pode trazer nova vida onde antes havia morte, restaurar o que parecia perdido e curar as feridas mais profundas. Para isso, precisamos crer. Como Marta e Maria, precisamos ter a coragem de nos aproximar de Jesus e dizer: "Senhor, se estivessem aqui." E Ele nos mostrará que sempre esteve presente, pronto para agir. Além disso, a ressurreição de Lázaro revela a glória de Deus de forma poderosa. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Ele não apenas transforma uma situação desesperadora, mas também manifesta o poder divino de uma maneira que desafia nossas expectativas. Lázaro foi trazido de volta à vida por Jesus, não apenas para restaurar uma pessoa, mas para demonstrar o poder de Deus de maneira que todos os presentes puderam testemunhar e crer. Esse milagre nos lembra que as obras de Deus em nossas vidas não são apenas para o nosso benefício pessoal, mas para que sua glória seja vista por todos ao nosso redor. Quando confiamos em Deus e permitimos que Ele haja, nos tornamos testemunhas vivas de Sua majestade, capazes de impactar profundamente aqueles que nos cercam. E você? Você está pronto para ver a glória de Deus se manifestar em sua vida? Em que área você precisa que Jesus traga ressurreição e vida? Deixe seu comentário abaixo e continue conosco nesta jornada de descoberta, pois ainda há muito a ser explorado sobre a fé que transforma até as situações mais. Jesus destacou, em João 20h29, ao falar com Tomé, que felizes são aqueles que acreditam sem ver.
Tomé, conhecido por sua dúvida, quis tocar as feridas de Jesus para crer na ressurreição. Mas com essa declaração, Jesus nos convida a uma fé que transcende a necessidade de provas visíveis. Isso se dirige diretamente a todos nós que não tivemos o privilégio de caminhar fisicamente ao lado de Jesus, mas que somos chamados a acreditar no testemunho dos apóstolos e na obra do Espírito Santo. A fé cristã, em sua essência, não se baseia no que podemos ver com nossos olhos, mas no que sentimos e percebemos espiritualmente. Pense em quantas coisas você aceita sem ver: o vento, a eletricidade, o amor. Esses elementos são reais, mesmo que invisíveis aos nossos olhos. Assim é com a nossa fé em Jesus. Ela é uma verdade interior que nos sustenta em todos os momentos. Tomé reflete muitos de nós que buscamos provas concretas antes de nos entregarmos totalmente à fé. Mas a mensagem de Jesus é clara: a verdadeira felicidade está em crer sem precisar de provas tangíveis. Isso não significa uma fé cega, mas uma confiança profunda em Deus que vai além das evidências físicas. Cultivamos essa fé por meio da oração, da leitura bíblica e do envolvimento com a comunidade de fé. É essa fé que nos sustenta nos momentos de dúvida e incerteza, nos desafios e nas perdas, e nos faz lembrar de confiar em Deus. A história de Pedro andando sobre as águas é um exemplo impressionante de fé. Cheio de confiança, Pedro caminha em direção a Jesus, mas, ao notar o vento e as ondas, deixa o medo tomar conta e começa a afundar. Jesus o salva, mas o questiona: e por que duvidaste? Essa história nos ensina que, ao focarmos em Jesus, nossa fé nos capacita a fazer o extraordinário. No entanto, quando desviamos o olhar para as dificuldades, o medo nos faz afundar. Mesmo assim, Jesus está sempre pronto para nos resgatar quando nossa fé vacila. Como Pedro, muitas vezes começamos nossa caminhada com fé, mas os desafios nos fazem focar nas opiniões ao invés de continuar olhando para Jesus. A beleza dessa história é que Jesus nunca abandonou Pedro em suas fraquezas, ele estende a mão e o salva, mostrando que está sempre presente, pronto para nos dar uma nova chance de confiar nele. A fé exige um foco constante em Jesus, especialmente em tempos de dificuldade. Em momentos de ansiedade ou medo, lembre-se de que Jesus está ao seu lado e tem o poder de trazer paz à sua vida, mesmo nas situações mais turbulentas. Como está seu foco hoje? Você está mantendo seus olhos fixos em Jesus ou se deixou levar pelas tempestades da vida? Compartilhe nossos comentários como você e Jesus acalmou a tempestade e mostrou aos discípulos que, mesmo com ele no barco, as tempestades ainda acontecem. Isso nos ensina que não somos imunes às dificuldades, mas que, com Jesus, podemos ter paz em meio ao caos. Quando enfrentamos nossas próprias tempestades, devemos lembrar que Jesus não está no controle. Pense em algo que tem causado ansiedade. Em vez de deixar o medo dominar, lembre-se de que Jesus está no barco da sua vida e tem o poder de rir de qualquer tempestade. Ele não pode remover. Jesus também nos ensinou sobre a confiança em Deus ao nos lembrar que Ele cuida da grama do campo. Se Deus veste de beleza as plantas, quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos. Isso nos desafia a viver com menos ansiedade e mais fé, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Somos convidados a buscar primeiro o reino de Deus e confiar que tudo mais será acrescentado. Em vez de viver preocupado com o futuro, devemos viver plenamente o presente, sabendo que Deus está cuidando do nosso amanhã. Isso não significa descumprir responsabilidades, mas confiar que Deus está no controle. Como você tem lidado com suas preocupações diárias? Você está confiando que Deus cuida de cada detalhe? Compartilhe nossos comentários e continue essa jornada de fé, pois ainda há muito a ser descoberto sobre como a confiança em Jesus pode